Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês todos aí. Mais esse programa de esportes polêmico aqui do seu canal Revolucionário Independente. Estamos aqui mais uma vez para discutir as questões aí do esporte, do futebol. Antes da gente passar aqui a palavra para os nossos companheiros, só lembrando para você, aproveita que está no comecinho do programa, compartilha o nosso link aí com seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Curta o vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, verifica aí se você já está inscrito na Causa Operária TV e contribua com a gente financeiramente, mandando seu super chat, seu super sticker, sendo membro assinante do canal. Você tem várias maneiras de contribuir com a gente, né? Para ser membro, você pode contribuir a partir de R$ 7,99 por mês, ou ainda com R$200 por mês. São 5 níveis diferentes, né, de assinantes, que cabe aí melhor no seu bolso, mais adequado para o seu bolso. E é importantíssimo para a gente, né, essa contribuição, porque garante aí um orçamento para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa TV. Bom, hoje o nosso tema ainda né, conforme a gente prometeu no domingo, ainda é o fatídico jogo Brasil e Argentina, de domingo. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, a repercussão do caso, né? E estou aqui hoje para comentar e para polemizar e para resenhar com o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Henrique Arias. Você está com a camisa aí do Corinthians, Henrique? Isso aí é a camisa... Futebol Clube, cara, que é isso? Não, eu pensei que era para alegrar o companheiro Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite aí, o companheiro Gabriel da produção. Gabriel tá até feliz que você tá com a camisa do Corinthians aí, ó. Alvinegra. Boa noite, ó. Aí tá bom. Vou enquadrar aqui, ó. Aí, ó, tá tampando aqui, ó. Olha. Beleza. Boa noite aí. Eu quase me alegrei com a vista do Henrique aí, mas aí a ilusão passou rápido. Boa noite, camarada. Boa noite aí, pessoal. Bom, vamos lá, né? Vamos começando aí, pessoal. Brasil e Argentina. Eu queria até que o Edson começasse falando, porque no domingo ele não estava com a gente no programa, né? Então eu queria até que a gente começasse aí com as impressões. Vou até jogar uma pergunta para ele. Se ele a gente comentou isso, né? Eu e o Luca, no domingo, a gente falou, nunca vi isso na minha vida, né? Esperarem o jogo começar para um carinha que não tem nada a ver, né, com futebol, né, da Anvisa, invadir o campo e mandar parar o jogo. Né? Eu nunca vi coisa parecida isso daí, não. Pode já ter acontecido, mas eu nunca tinha visto nada assim, né? E aí, desde então, né, foram várias especulações do que poderia ter acontecido, etc. e tal, tem repercussão. Hoje, as eliminatórias continuam aí com Brasil e Peru, inclusive, né? Mas isso é outro assunto. Edson, você já tinha visto o jogo parado assim por um fator externo que não tem nada a ver com futebol? Eu já vi, aconteceu aqui em Campinas, no Amador, na Varde. Eu estava jogando aqui no campo do São Bernardo Futebol Clube. Eu jogava por Vila Rica, era um time lá controlado por um rapaz que mexia com produtos ilícitos, sabe? E aí, quando eu tô no meio do jogo lá, São Bernardo e Vila União, desce 2 camburão, cara, e desce no barranco assim, vai direto pro banco de reserva e prende o nosso técnico. Mete a algema nele no meio do jogo. Aí prenderam o nosso técnico, estava pedido, fazia 5 anos que a polícia estava atrás dele, acharam no jogo. Ele era o treineiro. Mas depois do mal entendido lá, o técnico foi preso, o outro que estava junto falou, não, vamos continuar o jogo aqui. Depois a gente mandou um advogado lá para ver a situação do técnico. O único lugar que eu vi acontecer isso, viu, Henrique? Olha só. No futebol profissional eu não vi, não. Mas eu acho o seguinte, ó, tem 2 versões. Tem uma versão muito simpática, que é o seguinte:
A versão simpática é o seguinte: a Anvisa, preocupada com a saúde dos brasileiros e a saúde no esporte, soube de antemão, 2 dias antes, né, que tinha jogadores no time da Argentina que estavam irregulares, porque não tinham aquele problema de ter guardado quarentena, etc. e tal. Aí eles foram, avisaram a AFA e avisaram a seleção argentina de que esses jogadores não poderiam participar do jogo. Segundo eles têm esse recibo, tudo, de que foi avisado, até agora não mostraram. Aí, mesmo assim, a Argentina não deu satisfação, aí eles teriam ido no hotel e o pessoal lá se trancou, saiu pelas portas dos fundos e não conseguiram pegar. Aí eles foram no estádio lá na arena, o companheiro Lucas sabe, as arenas, os busão já chega e já vai que nem numa garagem, né? Ele se instala na garagem do vestiário. Então ele já desce e já vai direto pro vestiário, nem anda quase. Aí não conseguiram pegar. Aí foram no vestiário, aí tava trancado o vestiário e os argentinos não quiseram abrir. Aí como eles são da Anvisa, não tem poder de polícia, eles não podiam arrombar o vestiário. Aí eles ligaram para a Polícia Federal, um delegado lá, o delegado falou, não, daqui 7 minutos tô aí. Aí eles ficaram esperando, o cara deu um perdido, porque já tinha segurança lá também querendo expulsar o cara da Anvisa. Aí quando o cara da PF chegou, o jogo já teria começado. Aí o cara da PF falou pro cara da Anvisa, pode fazer o que você tem que fazer aí, que nós damos cobertura. Aí ele invadiu o campo e aconteceu aquilo que a gente viu na televisão. Essa é a versão boa. Agora, a versão que tem aí também, Henrique, nós temos que analisar as duas versões, é o seguinte. Você sabe que a Globo ferrou com a Copa América, né? Fazendo campanha. Do Covid, inclusive. Do Covid, inclusive, falando que não podia ter jogo, que isso era uma irresponsabilidade, que o pessoal bababá. E aí, essa é a melhor, Henrique. A Globo foi e negociou o horário do jogo do Brasil com a Argentina para acontecer no domingo, que é o melhor horário para o público, né? E ela, ao mesmo tempo, programou fazer a inauguração do programa do Huck. Luciano Huck estava substituindo o Faustão, né? Isso, tá tudo organizado. Vai ter aquele público espetacular, Brasil e Argentina no domingão, sem nada para fazer, né? O povão assistindo e depois emendava o domingão do Huck agora, né? Não é mais do Faustão. Domingão do Huck, tudo organizadinho, maior festa, bababá. E aí, segundo essa versão, o governo Bolsonaro, através da Anvisa, né, foi lá para botar água no chope da Globo. Porque é muito esquisito os caras não terem conseguido falar com os argentinos antes, né? Tem toda essa polêmica aí. E tanto que botou água no chope, que o programa do Luciano Huck está sendo criticado aí em tudo quanto é lugar, falando que Luciano Huck foi pego desprevenido, até ele mesmo falou assim, quase que eu entro de cueca no programa, porque não estava no horário, né? É como se você convidasse alguém para um jantar e a visita chega antes de assar o peru. Então, tem essa versão aí também, né, Henrique? Agora, uma coisa que a gente tem que tirar de tudo isso daí, a gente, independente de quais são as versões, né? Uma coisa a gente tem que tirar de tudo isso aí, não é à toa que a gente não gosta de argentino. Porque os argentinos, eles acham que a gente é lata de lixo, né? Eles não estão nem aí com as autoridades brasileiras. Eu queria ver eles fazer isso daí na Europa.
E a outra coisa que a gente tem que tirar também, né, disso daí, é o seguinte, você não vê a imprensa internacional metendo pau na Argentina. Imagine se isso aí fosse o Neymar que tivesse feito. Como que seria as manchetes no mundo inteiro, Henrique? Eu fico por aqui. Exatamente. Antes de eu passar para o Luca, a gente falou disso, né? E se fosse a seleção brasileira que tivesse ido para a Argentina e 3 caras tivessem mentido sobre a questão? A imprensa, a esquerda, tudo ia estar, né? Esses jogadores irresponsáveis, mau caráter, blá, 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 blá. Como era argentino, você não viu nada disso. Eu queria só reforçar a segunda versão que você falou, né? Se o pessoal de casa ainda não sacou, né? O que o Edson falou na segunda versão é o seguinte: foi o Bolsonaro que, né, deu essa cartada aí. Ele falou: a Globo não é tão preocupada assim com o Covid, então vamos melar o esquema da Globo usando do mesmo veneno. Porque aí eu quero ver o Galvão Bueno falar inclusive porque o Galvão Bueno foi obrigado a falar, veja bem, né? De fato, né? Muito complicado mesmo a situação do país, né? Os protocolos, o que eles iam falar, né? Então, basicamente, o Bolsonaro chegou e falou, olha, é o seguinte, a Globo montou todo esse cirquinho aí, só que eles fizeram aquele circo porque a Copa América era no SBT, né? E agora vai chegar a vez deles. E fez o escarcéu. Porque, de fato, né, o normal, se não fosse também uma coisa mais ou menos por aí, o normal seria o quê? Bom, tem o jogo, no intervalo, sei lá, não quer esperar o jogo terminar, mas no intervalo vai lá e fala, olha, tem esse problema aqui. Agora, um cara da Anvisa, com o coletinho da Anvisa, invadiu o campo, isso daí é lógico que é uma coisa muito fora do normal, né? Luca, você também você tinha comentado aí de como de como estão aí, digamos assim, as negociações, né? Estão especulando de que o Brasil iria perder os pontos do jogo, né? Sim, tá rolando até isso aí, né? Até isso que seria, sei lá, uma retaliação aí por ter prejudicado aí financeiramente, né? Porque, que nem o Edson falou, é Brasil e Argentina, né? É um jogo que o mundo inteiro para assistir, né? E só que isso tá na FIFA ainda, né? A FIFA tá discutindo, que vai decidir, né? Porque apesar de ser organizado a Conmebol tá participando, organizando aqui, ela tá representando a FIFA, né? Então o caso foi para julgamento na FIFA. E aí parece que teve até cronista esportivo aí, cronista não, vou elogiar os caras, isso é outra época. O pessoal da imprensa esportiva aí, dos monopólios, aqui do Brasil, defender, porque assim, na Argentina tudo bem, né? Porque na Argentina eles estão falando mesmo que tem que ser o Brasil que perdeu ponto, não estão criticando os jogadores deles que fraudaram aí o documento para entrar no Brasil. Mas aqui no Brasil a imprensa, uma parte da imprensa estava defendendo que pode ser que o Brasil perca os pontos e que estaria tudo bem, tá certo, porque não era assim, tinha que ter feito de um jeito, tinha que ter sido feito de outro jeito. E isso, assim, para mim o que mais chama atenção é a diferença no enfoque da imprensa, né? De um lado, a imprensa defendendo, mesmo estando completamente errado, a seleção do país deles, e aqui o pessoal entrando nesse coro aí para o Brasil perder os jogos, né? Perder o jogo, né? Perder esses 3 pontos. Né? Mas ainda está em aberto, parece que tem uns 3 dias ainda para sair a decisão da FIFA. Aí dá para esperar de tudo, né? O normal, assim, eu não sei se o normal, mas para resolver, digamos assim, politicamente a questão seria eles marcarem outro jogo, né? Porque como é que vai fazer? Quem saiu de campo foi a Argentina. Quem mentiu sobre o negócio teria sido os argentinos. O Brasil estava em campo, né? Ô Henrique, só uma coisa, e uma coisa que eu estava vendo também hoje mesmo,
é que tem o Brasil e a Argentina que já está marcado para novembro, né? Ainda pelas eliminatórias, seria um jogo de volta, né? Então, se remarcar o jogo, pode ser que tenha na mesma semana 2 Brasil e Argentina. Vai ser uma coisa também diferente, né? Interessante. Bom, vamos ver, né? Aí tem que ver também a decisão política da FIFA. Viu, Henrique? Isso aí também vai ter um pouco a ver com a própria pressão aí desses interesses aí da burguesia. Pode falar, Edson. Eu não considero que o normal seria remarcar o jogo. Eu considero que o normal seria o que acontece contra o Brasil nas Libertadores. A Argentina teria que perder os pontos. Porque, assim, desde que eu conheço futebol, a regra de futebol é assim. A Portuguesa caiu para a segunda divisão e está se afundando até hoje, que ela escalou um jogador irregular. Não é? Exato. O Santos teria feito lá, perdeu o ponto num jogo que ela escalou um jogador irregular e ainda veio jogar com um time aqui e estava com 3 gols de diferença do outro time. Então, vamos usar a mesma regra, não é? Exato. Os caras estavam avisados que eles estavam irregular, mesmo assim eles ignoraram o aviso e entraram em campo. Não importa que jogaram 5 minutos só, entraram em campo, desrespeitaram completamente o negócio, cagaram na nossa cabeça aqui. Eles acham que a gente é lata de lixo, esses argentinos. Todo mundo sabe. Eu duvido que eles fariam isso se fosse jogo na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Itália. Exatamente. O menor... Hã? Exatamente. Mas negócio que o Lucas está falando, e esse negócio que o Lucas está falando aí de que existe uma especulação de o Brasil perder o ponto, porque isso aí eu aposto que saiu da nossa imprensa. A nossa imprensa é tão contra a gente, mas tão contra, que até nesse caso bizarro, eles propõem entregar os pontos para a Argentina. É a demonstração de que eles torcem contra o Brasil. Exatamente. Eu até consertando um pouco o que eu falei, né? Quando eu falei que o normal politicamente era o seguinte, é mais assim, pensando no jogo de interesses, né? Porque obviamente que eles vão pressionar para que a Argentina não perca os pontos, como a gente está vendo que está acontecendo, né? E aí eles vão tentar negociar para ver se dá um jeitinho, né? Mas lógico, o normal, segundo o futebol, que era o que deveria ser levado em consideração, é que a Argentina perdesse tudo. Foram eles que fizeram a cagada, né? Eu concordo com você. Se fosse o Brasil na Argentina, nem vou falar. Mas os argentinos não fariam isso daí na Europa também. Tem que, viu? E tem que ver. Eu sou a favor, inclusive, de fazer uma campanha para ver se esses caras não jogaram outro jogo aí para anular os pontos deles. Porque provavelmente eles escalaram esses jogadores em outro país aí. Não sei com quem que eles jogavam anteriormente. Foi aquela rodada que o Brasil jogou contra o Chile, né? Acho que foi Venezuela, né? Venezuela. Então, teria que ver aí. Provavelmente esses 4 aí jogaram. Eu não sei se existe uma diferença de protocolo de um país para o outro, né? Isso que eu não sei. Uhum. Mas, de qualquer maneira... O protocolo não é da ONU? Os caras não estão impedindo os brasileiros de entrar na Europa? É do Reino Unido. E aí o que acontece? Por reciprocidade, o Brasil aplicou a mesma, uma coisa similar, assim. Mas só citar um outro caso do que o Edson estava falando, eu lembrei aqui a questão do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro perdeu uma parte de ponto, estava quase caindo ali para a Série C, por causa de um processo na FIFA por uma dívida com um clube árabe, um clube da Arábia Saudita, né? Então, sabe, uma coisa que não tem nem a ver ali com a coisa de dentro de campo ali, e perdeu o ponto. Então,
Para prejudicar exatamente. nós aqui vale tudo. Ó, a Eu produção acho, colocou aí, inclusive, ó, viu? matéria falando da Sendo mais Conmebol. radical, pensando bem aqui, sendo mais radical, eu acho que deveria desclassificar a Argentina da Libertadores. Deixar Sendo eles mais fora radical, né? da Libertadores, não, da eliminatórias. Deixar eles fora da Copa, Da Edson. eliminatória. Isso. Ser mais radical, eu acho que. Eu não duvido que fariam isso com o Brasil, viu? Bom, a produção Faria, colocou com aí certeza. a matéria falando, né, dessa especulação de Ó, que a Conmebol pode não tirar os tinha. pontos do Brasil. Henrique, não tinha uma história de que eles estavam pensando em tirar o Brasil da Copa do Mundo por causa do negócio da Copa América, alguma coisa assim? Eu acho que teve uma história eu não lembro se foi sobre a Copa América, mas teve alguma história dessa mesmo. Então, a Argentina deu motivo. Não falaram na Olimpíadas, o Comitê Olímpico, controlado pelos Estados Unidos, não falaram que a Rússia não podia participar da Olimpíadas por causa do doping? É. E aí criaram o Comitê Olímpico Russo. Vai jogar a seleção dos jogadores de futebol nascidos no Brasil na Copa, então? Ou senão, o jogador da seleção argentina nascido em Buenos Aires. Ô, pessoal, é o seguinte, ô Luca, queria que você desse uma lida aí nos comentários do pessoal, para a gente poder continuar aqui já ir mudando de assunto. Você tem aí os companheiros que estão nos Opa, assistindo? ó, dá boa noite aqui para os companheiros aí, o Sou Eu, Desta Vez Eu Consigo, agradecer o Sou Eu aí que mandou um superchat aí, a Flávia PB, Arthur Freitas, Alexandra, o Arthur Freitas comentou aqui que o Japão desistiu de sediar o Mundial de Clube desse ano. Eu estou mais preocupado com o do ano que vem, que o Corinthians vai estar lá. O Jean Souza, boa noite. E o Arthur lembrou aqui que hoje tem Brasil e Peru. Nós estamos sabendo. Vamos comentar ainda, né? Vamos comentar. Bom, vamos comentar, já vou jogar para o Edson, ver quais são as previsões dele. As previsões de Edson Horta para o jogo. O Tite, só para a gente falar em estatística, né? O Tite jogou 7 vezes com o Peru. Ganhou 6 e perdeu 1. Então, né? Segundo as estatísticas, Brasil, né? Agora, tem que ver aí o que está acontecendo no extracampo. Tem uma campanha enorme aí para derrubar o Tite, né? A gente vai falar sobre a questão dos técnicos aí. A imprensa não cansa de atacar o Tite, cara. Aí, o cara, vamos supor, tem 4, 5 caras que o Tite não chamou. Tem 4, 5 caras que a imprensa quer. Aí o Tite chama 3. Aí não chamou um desses 4. Nossa, aí os caras fazem um carnaval. Então, tipo assim, no Brasil destacou nesses últimos tempos o Hulk, né? Aí tem o Gabigol, que eu apelido de Gabi perde gol. Aí, sei lá, quem é o Gerson, que estava no Flamengo, agora está na Alemanha. Esses 3. França. Aí eu vou supor, a empresa. Na França, no Olympique. Aí esses 3. Aí a empresa fala assim: tem que convocar esses 3. Papapá. Aí o Tite vai lá e convoca 2. Nossa, aí ele deixa de convocar 1. Cara, a campanha que eles fazem parece assim: tem que tirar esse Tite. É uma panela. Só fica com esse esqueminha do Neymar. Bababá, 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 bababá. A campanha não para, bicho. É o tal negócio, né? No Brasil, desde que eu me entendo por gente, existe essa cornetagem, né? Porque os brasileiros gostam da opinião, né? Mas na medida que tem a campanha contra a seleção, né? A imprensa ela transforma isso daí numa grande crise, né?
olha, não chamou fulano, não chamou cicrano, né? Quando, assim, na verdade, o normal do brasileiro é dar palpite mesmo, né? Aí tá a escalação aí. Everton no gol. Nossa senhora, não enxergo nada, produção. Minha capacidade aqui tá... Ó, na zaga é a mesma escalação que começou contra a Argentina, né? É o Lucas Veríssimo e Éder Militão na zaga, Alexandre na lateral esquerda, Danilo na direita, aí no meio o Casemiro e o Gerson, como meias um pouquinho mais avançados, o Lucas Paquetá e o Everton Ribeiro, Neymar e Gabigol, ou Gabriel, né? Porque acho que não pode mais falar Gabigol, segundo a Conmebol, né? E só comentar uma coisinha aqui, que no último Brasil e Peru, o Neymar meteu 3, hein? Então. Vamos ver como vai ser hoje. Estaremos pra gente ver, né? Eu falo isso daí porque é o seguinte, cara. Por exemplo, estão exigindo, o Henrique, que é São Paulino, sabe, a ida do Reinaldo, que eles chamam de Rei lá, o lateral esquerdo de São Paulo. Não chamam. Aí eles aproveitam que o São Paulo está embaixo, fala que o Daniel Alves não tem que estar na seleção. E aí começa. É uma campanha constante, não tem folga para quem é técnico da seleção brasileira. Sempre agora, tá ruim, né? Com esse time aí... Sempre tá ruim. Se chama sempre um, tá ruim, mas se chama o outro, tá ruim também. Tá ruim também. Então não tem sossego, né? Com esse time aí, eu acho que não tem problema, né? Teria problema esse time aí ganhar do Peru? Acho que não. Vou pôr 3-0. Não. Beleza. Pessoal, vamos passando aqui, porque a gente está entrando nos nossos... A produção está falando que vai ser 4-0. A gente está entrando nos nossos minutos finais aqui, tem algumas notícias. Queria começar justamente pela notícia, já que a gente está falando do Tite, né? Que o Luca desse aí essa... Como é que eu poderia dizer, né? Novamente a imprensa burguesa fazendo propaganda aí dos técnicos estrangeiros, né? Assim, isso aí não pode parar, né? A gente estava vendo uma matéria aí que fizeram falando das novas caras, né? Pessoal, aí eles misturam técnicos jovens e estrangeiros no mesmo balaio, né? Para aproveitar aí alguns jovens treinadores aí brasileiros, né? E encher a bola dos gringos, ao mesmo tempo que jogam para baixo aí caras super consagrados aí, né? Inclusive que estão bem, né? Que estão desenvolvendo trabalhos muito bons, né? Então eles elencam aí como super treinadores aí, revelações, o técnico do Fortaleza, né? O Juan Pablo Vojvoda. Aí o do finado Bragantino, né? Agora chama Red Bull Bragantino, o Maurício Barbieri, que é o único dos que eles elegeram como os 3 melhores, que é brasileiro, né? O Abel Ferreira, né? Que até ontem estava... se ele fosse brasileiro, já tinha caído antes do Palmeiras começar a melhorar um pouquinho, né? Mas agora o Palmeiras começou a melhorar um pouquinho, o pessoal já engrenou de novo de falar que o cara é um baita no técnico. Aí eles citam também o Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense, que é português também. Citam o Eduardo Barroca, do Atlético Goianiense, né? Que eu como corintiano, experimentei um pouquinho do trabalho dele, duas vezes seguida, né? Mas você não sabia, Lucas? Você sabia que o Eduardo Barroca, ele foi campeão pelo Corinthians várias vezes nas categorias de base? Sério? Não sabia. Na Copinha. Olha. Ele é um produto lá do Terrão. Do Terrão, olha. Tá explicado. E aí voltaram a falar bem também do Hernan Crespo, né?
que é outro. O pessoal pode pensar o que quiser, mas fosse brasileiro, ele não tinha tido todo esse tempo aí para mostrar trabalho aí no São Paulo. O Silvinho, né, que eu tenho, como corintiano, eu troco muita figurinha com corintianos. O pessoal tava louco aí no fora Silvinho, o cara com 3, 4 jogos aí, o pessoal babando pra ele sair, e agora que tá chegando os reforços, aí ele primeiro parou de tomar gol pra cá, aí agora tá chegando os reforços e o Corinthians já tá em outro patamar aí. Aí eles citam também o Gustavo Morínigo, tá, do Curitiba, que é um paraguaio, e aí começam a falar mal dos medalhões, né? Aí cita o Filipão, que assumiu o Grêmio numa situação super complicada para o Grêmio, né? Citam também o Vanderlei Luxemburgo, que foi escalado para salvar um time grande aí do rebaixamento. E aí passam batido para dizer que tem 3 dos antigos que ainda estão em alta. O Renato Gaúcho, Cuca e Tite. Acho que já o ainda foi providencial aí já para eles deixarem uma ameaça no ar aí. Bom, eu não sei se o Edson tem algum comentário aí sobre isso, né? Só acrescentar também que o Diniz saiu fora do Santos no domingo, o Lisca saiu fora do Vasco, acho que foi ontem, e o Vasco já contratou o Diniz, né? E o Edson tem algum comentário aí sobre os técnicos, porque depois a gente tem, para terminar o programa, nós temos 2 notícias que envolvem umas coisas meio bizarras de censura no futebol. Rapidinho aqui, eu só vou dizer o seguinte, ó. Os medalhões que eles falam que estão embaixo, eles estão pegando 2 times quebrados. Os 2 times, tanto o Luxemburgo como o Filipão, estão indo lá nesses times para tentar recuperar o defunto, que o Grêmio está na zona do rebaixamento do brasileiro. E o desfez do time inteiro, tudo mais. E o Cruzeiro, ele já está disputando para não cair a segunda. Eu queria ver esses técnicos aqui, Abel Ferreira, Crespo, esse Juan Pablo, não sei do que, pegar esses times, cara. Até porque nós temos uma experiência aqui, ó, dos milongueiros, técnico estrangeiro, ninguém fala mais deles, né? Tipo o cara que Ramiro, não sei da conta, que foi lá treinar um espanhol, português, sei lá, foi treinar o Inter, fez um fiasco. Aí veio aquele argentino, o argentino milongueiro, lá no Santos, fez fiasco. Foi no Atlético Mineiro, fez fiasco. Aí tem outro milongueiro lá no Atlético Paranaense que está fazendo fiasco. Eles ficam tentando enaltecer o tempo todo esses técnicos estrangeiros. O Crespo, para mim, ele é um cara bem, como fala? Ele é um cara bem vestido. O cara vai no campo bem vestido, né? Mas técnico mesmo, não vi nada. Esse Abel Ferreira pegou um time que tem 50 jogadores. Ele nem sabe o que ele faz com o time. Também milongueiro. O que a gente poderia aqui, e a imprensa ela tenta jogar no mesmo bojo, o Cuca, que ninguém fala, né? Esse Cuca aí que deveria colocar moral pro cara. O cara foi campeão no São Paulo, foi campeão no Palmeiras, foi campeão no Santos, foi campeão no Atlético, agora está mantendo o Atlético na liderança do campeonato, tudo mais. Aí sim deveriam falar, né? Bem do futebol brasileiro. Mas a gente vai percebendo que é uma campanha constante contra os técnicos brasileiros a favor dos técnicos estrangeiros. Toca aí que tem pouco tempo. Vamos lá. 2 notícias rápidas, eu vou falar de uma vez e vocês comentam. Primeiro é um negócio meio absurdo, né? Meio não, totalmente absurdo. Futebol virou alguma coisa, sei lá, cricket, né? Alguma
algum esporte de nobres, né? Provavelmente. Porque o Flamengo foi multado pela Conmebol por usar apelidos dos jogadores no uniforme, né? O Vitinho, Gabigol e Mateuzinho. Foi multado em $12.000 ou R$ 62.000. Vão ser descontados aí da premiação que o Flamengo levar aí, de acordo com a posição que ele ficar na Libertadores. Que é um negócio meio absurdo, né? Não dá para usar mais... Como assim, né? Que tem a ver uma coisa com a outra? E a outra, que eu acho que já politicamente é mais grave, é que o Gabigol, né? Vocês devem se lembrar que faz umas 3 semanas, mais ou menos, o Gabigol falou que ficou puto lá, que o Flamengo estava perdendo um jogo lá, e aí falou que o futebol brasileiro parecia uma várzea, né? E coisa assim que é normal, né? Você vai lá, você xinga, você fala na hora do calor ali do jogo, né? Tem nada demais, no final das contas, né? E ele está sendo nada mais, nada menos do que processado pelo STJD. Ó, vejam bem, não é nem a CBF, já é direto do tribunal mesmo. Tá processando o Gabigol porque ele falou isso daí, tá denunciando o Gabigol por ele ter falado isso. Né? O engraçado, né, é que a gente dá essa notícia no mesmo programa em que a gente fala que teve um jogo que foi interrompido porque um agente da Anvisa entrou no meio do campo, né? Que aí o Edson até deu um exemplo, falou, só vi isso daí na várzea, no amador. Então, nesse sentido é até irônico. Mas é até uma coisa séria, né? Porque se o cara não pode falar, né, que é uma coisa até comum no meio do futebol, você fala, isso aqui é uma várzea e tal, ele já vai correr o risco de ser denunciado pelo tribunal, né? É porque nesse país aqui você também não pode falar mais nada mesmo, né? Imagina se ele falar, como aconteceu com a Carol Solberg, né? Fora Bolsonaro, eu falar meu voto é Lula, ou então qualquer coisa, pode falar mais nada, mesmo se dá na telha aí de um juiz que tem que denunciar, que tem que processar, etc. e tal, é o que vai acontecer, né? Bom, passo aí para vocês comentarem. Henrique. Não, e é engraçado que, assim, uma coisa que o pessoal critica muito dos jogadores brasileiros, assim, é que o cara não tem opinião, não se posiciona, é tudo assim, graças a Deus, os 3 pontos, é até motivo de piada isso aí, né? Aí quando o cara fala alguma coisa e reclama, né? Porque o que acontece? O Gabigol ele tinha tomado um cartão amarelo, aí ele aplaudiu o árbitro, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, né? Você esperar que o cara fique com sangue frio e, sei lá, seja super educado nesse momento, é querer demais, né? E aí ele reclamou, falou isso é uma piada, por isso que o futebol brasileiro é essa várzea. Enfim, porque assim, dá para discutir assim, acho que ele poderia estar falando positivamente, né? Porque a várzea aí é uma coisa tradicional do futebol, né? Acho que foi uma interpretação já de quem acusou, né? E aí eles estão considerando aqui a procuradoria aí do STJD, colocou aqui que foi um fato de extrema gravidade, porque foi direcionado ao 4º árbitro da partida e o nítido propósito de expor os profissionais à retaliação pública, porque foi perto das câmeras de televisão e captação do áudio. Ou seja, ele podia reclamar no chuveiro, né, na casa dele. Agora, em público, você é livre para falar, desde que não seja com ninguém ouvindo. Pode causar constrangimento, né? A esquerda deve assinar embaixo isso daí. Mas só antes do Edson falar, né, que você falou a verdade. Falam tanto que o jogador brasileiro não tem opinião, etc. Mas como é que ele vai ter opinião se nem isso daí ele pode falar? Né? Como é que você quer que o jogador tenha opinião se nem isso, que é um negócio assim besta, ele pode falar? Edson. Não, isso aí mostra o controle, né? Que os empresários, quem manda no futebol, tem sobre os jogadores, né? Os jogadores são verdadeiros escravos, estão aí para obedecer aquele protocolinho chato, né? O cara fazer aquelas coletivas
com um monte de propaganda atrás e falar o que o Luca falou aí. Se Deus quiser, Deus me ajudou, trabalhei muito, o professor exigiu só. Então, quer dizer, não tem liberdade nenhuma de expressão. Outra coisa também que a gente tem que entender o seguinte: como nós somos defensores do futebol brasileiro, obviamente que o Gabigol está querendo dizer que a várzea não é os jogadores, é a organização, em relação, inclusive, à escalação desses árbitros, do próprio VAR e tudo mais, certo? Então, ficar bem claro isso daí. E, inclusive, até o Abel Ferreira, que é estrangeiro, estava criticando aí a organização do futebol brasileiro. Isso daí ele tem razão. Não porque ele saiba ser técnico, mas ele percebe que o negócio é organizado aqui, é vacalhado mesmo. Que atrapalha, inclusive, o melhor futebol do mundo. Em relação ao nome de camisa, é um negócio ridículo, né? Você imagina o Flamengo jogando, ao invés de ter na camisa Zico, tá lá Arthur Coimbra, na do Pelé, ao invés de estar Pelé, tá lá Edson Arantes. É ridículo, né, mano? Eu vou falar para você, o negócio beira ao ridículo. Eles não sabem mais como estragar o futebol e eles fazem um esforço sobrenatural, cara. É isso aí. Bom, companheiros, a gente chegou no fim aqui, estamos com o tempo estourado, vai começar o Tição, programa de preto agora. Eu queria agradecer a audiência, boa noite para o Luca, boa noite para o Edson. Só lembrando, Lu, antes da boa noite, mas só lembrando, tivemos aí dia 7 de setembro no Engabaú, os companheiros das torcidas antifas, por comunas, os torcedores da Gaviões, estavam todos lá. Tem mais alguma torcida que tu esquecendo? Democracia Corintiana. Lá, em Campinas teve a Macacada e a Macaco Comuna agora. Tem uma nova torcida aqui. Tá? Isso aí. Aqui tem Bloco Tricolor Antifa. Eu vi companheiros da Independente lá, né? Logicamente não era a torcida toda, né? Vi companheiros da Jovem. Mandar um abraço, inclusive, pro companheiro Thiaguinho, que sempre assiste aqui nossos programas. Estava lá também, da Jovem do Santos. Bom, companheiros, a gente vai encerrar então. E lembrando aí para a galera ficar ligada na nossa programação, vai ter Tição, depois resumo do dia. E hoje a gente assiste o jogo Brasil e Peru, né? Torcer para a seleção. Quem sabe no próximo programa que a gente já, como é que se diz? Comenta a 8ª vitória seguida do Brasil, né? Mas é isso, né? Muito boa noite para todo mundo aí. Fiquem ligados e a gente se vê, né, no próximo Zona do Agrião. Até mais. Falou.